sou a professora Cacau Sotero, minha amiga Dei. Programa Fique em Casa Aprendendo. Mas me responde uma coisa. Você já viu alguma apresentação de uma orquestra? Fica lá aquele cara lá na frente, todo bonitão, com uma batuta na mão, fazendo assim, ó. Tan, 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 tan. Hey, tan, tan, tan. Já viram essa doidice? Eu estou fazendo o que é doidice, mas lá não é não. Bom, quando ele faz aqueles comandos ali, ele está fazendo sinais e os músicos sabem o momento certo de tocar. Aquele comando ali que eu estou fazendo assim, né, aleatoriamente, tem um compasso, tem um significado que os músicos entendem bem. Quando ele faz isso, quem toca violino vai tocar no seu tempo adequado, né? Quando eu falo tempo, é tempo musical. Quem toca violoncelo também vai fazer isso. Quem toca o piano vai fazer isso também de forma muito precisa, porque existe um tempo musical e tudo isso vai dar uma bela sinfonia. Tudo isso harmonizado. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós falamos de texto, de construção, de sentenças, nós também precisamos arrumar as palavras. Claro, elas não se dispõem assim aleatoriamente de dizer fui no banheiro, fui na garagem, né? Fui pra praia. Aí a gente tem umas palavras que nós temos que arrumar na hora, claro, de uma situação formal. Como diz a minha mãe, eu não sei se eu vou falar do ditado certo, mas eu acho que você vai saber o que eu quero dizer. Parece que é o costume que vai deixar, do cachimbo, que vai deixar a boca torta. Eu acho que é o fato das pessoas. Lembra do marinheiro Popeye? Que ficava o tempo todinho com o cachimbo na boca? Com aquela cara assim de mal. Eu acho que ele quer dizer isso. Quer dizer, aquilo que você se habitua a fazer, você vai fazer sempre. Se você tiver o hábito de falar errado, escrever errado, isso vai ser uma constante na sua vida. Mas se você começar a se policiar, procurar falar corretamente, você vai se tornar um bom escritor. Tudo isso para falar de regência nominal, ó, regência. O maestro faz isso e os músicos entram na sintonia, né, do tempo musical e dá uma bela sinfonia. Nós vamos reger bem as palavras e uni-las num contexto onde tudo vai ficar harmonicamente trabalhado. Relações de sentido entre as palavras, o que é a regência em si e os casos especiais. Vocês gostaram dessa introdução? Tan, 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 tan. Vocês conhecem, né? Tan, tan, tan. Enfim, não sou cantora, não sou maestro, nem maestrina. Minha função aqui é fazer você entender do que se trata essa aula. Olha aqui, eu até trouxe aqui as mãos do maestro, do regente, né? Também chamado de maestro. Olha assim, olha agora comigo. Ó. Você está rindo de mim. Quando eu digo você está rindo de mim, talvez até você esteja rindo de mim pelo fato de eu ter feito essas caras e bocas, significa que você, Chuchu, está zombando de mim. Ou seja, quando alguém está zombando de outra pessoa, ela está rindo de alguém, de outra pessoa. Então, existe uma diferença. Olha só. O verbo rir, nesse caso, ele vai ser transitivo indireto. Porque no sentido de zombar, você vai rir de. E de, né, é uma preposição. Aqui, ó, de. Eu estou falando de aqui para dar ênfase, né, que é o de. Apresentando a ideia, né, fazer algo ou alguém motivo de riso, diversão, menosprezo ou zombaria. Então, tome com muito cuidado. Não é legal a gente rir das pessoas, tá bom? Agora, quando eu digo, você está rindo para mim, aí eu tenho outro contexto. Alguém está procurando ser gentil. Quando você sorri para alguém, ó, você está sendo gentil, você está sendo delicado, você está sendo simpático ou simpática.
Então, olha assim, nesse caso, o verbo rir é transitivo indireto, regido da preposição para. Cacau, mas o outro, vou voltar aqui, não é transitivo indireto? O verbo rir é transitivo indireto. Só que a relação deles com os seus respectivos complementos muda de acordo com o sentido. Então, rir no sentido de zombar de alguém, eu vou usar a preposição de. Agora, rir no sentido de ser gentil com alguém, eu vou usar a preposição para. Compliquei, mas a aula ainda não acabou, não. Vamos continuar. O conhecimento de regência, né, da correta regência, é que segue a gramática normativa. Quando nós estudamos a gramática normativa, nós estudamos a sintaxe de colocação pronominal. Nós já vimos isso, né? Próclise, ênclise, mesóclise. Nós estudamos a sintaxe de concordância, como é que eu vou fazer a concordância dos verbos, e a sintaxe de regência, essa harmonia aí das palavras, tá bom? Cada verbo, cada nome tem função e uma atividade natural no seu uso. Então, quando você estuda a regência, você vai ver a função desses nomes dentro de um contexto, tá bom? Estou falando aqui de regência nominal. Comecei a aula falando de verbo. Por quê? Porque é impossível falar de regência nominal e não ter um contexto oracional, tá certo? Vamos lá. O falante pode conhecer certas regências que estão de acordo com a norma padrão, pelo fato de elas não fazerem parte de sua performance linguística. E isso acarretará em certos usos condenados pela prescrição das gramáticas normativas, tá bom? Então, de acordo com o significado, regência é reger, ou seja, o que é reger? É determinar algo. É isso que o maestro faz com a batuta, aquela varinha que ele usa, não é varinha mágica dos filmes. A varinha ali é uma batuta, é um instrumento que ele vai utilizar para dar os comandos, para determinar quem começa, qual equipe que vai começar, qual equipe que vai parar. Então, ele usa as mãos e a batuta para fazer esse tipo de movimento e chegar a um consenso ali na questão da orquestra. Então, como estamos falando em língua portuguesa, a regência determina a flexão, a mudança de um termo, de algum termo, tá certo? Bom, dentro de uma regência verbal, ou seja, com os verbos, o verbo é o regente da oração e o complemento é o termo regido. Por que a gente já está falando aqui de verbo, Cacau? Porque você já sabe fazer análise sintática, você já sabe o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, complemento verbal, complemento nominal, predicativo sujeito, você já conhece essas classes gramaticais, então a gente contextualiza logo. Aí, dependendo do verbo e do tipo de complemento que ele pede, você poderá ter diferentes funções sintáticas, com ou sem o uso de preposição, tá certo? Bom, eu estou falando de regência nominal, mas eu estou puxando já verbo, tá, gente? Mistura tudo aqui, ó. Por exemplo, um verbo pode ser transitivo direto e o seu complemento, um objeto direto. O verbo pode ser transitivo indireto e o seu complemento, objeto indireto. Um verbo pode ser transitivo direto e indireto, aí ele vai precisar de dois complementos. A mesma coisa vai acontecer com o nome. Nomes vão precisar de complemento, por exemplo, necessidade é nome e não verbo, necessitar é verbo. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, tanto o verbo quanto o nome são palavras que precisam de complementos. E esses complementos devem vir regidos da preposição correta. Caso contrário, não haverá entendimento, seja de regência nominal, seja de regência verbal. Tá bom? Regência é a relação de dependência, ou seja, de subordinação que existe entre um verbo e os seus complementos, entre o nome e os seus complementos, como eu acabei de falar de necessidade, precisão, tá certo?
Ao estabelecer relações entre palavras, que no caso são os nomes, o objetivo não é deixar que essas frases fiquem ambíguas, ou seja, que tenham sentidos dúbios, sentidos onde eu posso chegar a uma conclusão A e uma conclusão B, e no final das contas não saber o que é que o emissor quis dizer, o falante, se ele quis dizer essa coisa ou se ele quis dizer outra, tá bom? Então, compreender, por exemplo, regência verbal de uma oração vai facilitar a compreensão da importância do verbo na frase. Então, eu não tenho como falar de regência nominal sem citar a regência verbal. Então, por exemplo, alguns casos de regência verbal, tá bom? O verbo agradar, por exemplo. Quando eu tenho no sentido de acariciar, fazer um agrado, esse verbo apresenta-se como transitivo direto. Certo? As crianças agradam seus animais de estimação, certo? As crianças têm necessidade de agradar seus animais. Aí eu mudo. Quando eu digo a criança tem necessidade, necessidade não é verbo, é nome, e esse nome precisa também de uma relação com o seu complemento. Então, tanto o verbo quanto o nome vão apresentar como conectores, né? Podem apresentar como conectores uma preposição. E é isso que você vai precisar entender. Então, mesmo falando de regência nominal, ou seja, regência entre nomes, houve a necessidade de eu falar dos verbos, para que você entenda mais precisamente como se dá essa relação na hora do contexto oracional. Então, assim, eu tenho agradar no sentido de acariciar, eu tenho agradar no sentido de ser agradável. Aí aqui eu tenho o nome. Agradável. Quem é agradável? É agradável a alguma coisa, certo? Sua posição é agradável ao corpo que você coordena, as pessoas que você coordena. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo agradar e eu tenho o nome agradar, no sentido de agradar mesmo, de ser convincente, de ser... Tem outra palavra para falar agradável nesse caso que não seja agradável? Não tem, né? Então, deu para entender. Eu tenho agradar verbo e agradável nome. Até aqui tudo bem? Estamos falando de regência nominal, trazendo regras, mas também apresentando verbos. Regência nominal e regência verbal ao mesmo tempo. Aspirar. Aspirar é verbo, né? Aspiração é nome. Então, quem aspira no sentido de cheirar, classifica-se como um verbo transitivo direto. E aqui no estúdio, vocês não têm ideia. Chegou o professor de matemática num cheiro, minha gente, que vocês não têm nem ideia. Ganhou Dominice, numa aula aí que eu gravei, que ele chegou, exalou aqui o estúdio. O cara tá cheiroso mesmo. Eu conheço até o perfume que ele tá usando. Vou já dizer qual é. A garota aspirou, olha só, no sentido de cheirar, ó, aspirou perfume. Tá? Aí, no caso, eu tenho aspirar, verbo, e eu tenho aspiração, que também vai ter uma relação com o seu complemento, porque aspiração não é verbo, aspiração é nome, tá bom? Olha, agora, no sentido de desejo, de pretensão, aí ele vai se classificar como transitivo direto, todos aspiravam ao cargo. Tá? Todos tinham aspiração ao cargo. Então, deu para entender? Aspirar verbo, aspiração nome, a regência vai acontecer da mesma maneira. Assistir. Olha só, o verbo assistir, ele tem duas significações. Então, para cada significação, uma regência. Ele tem sentido de prestar assistência. Olha só, assistir é verbo, assistência é nome. Socorrer é verbo, socorro é nome. Então, aqui nesse caso, a regência nominal ficaria como? No caso de assistência. Ele presta assistência. Assistência a alguém. Olha a preposição aí. Quem socorre, socorre alguém, certo? Então, o verbo pode ser classificado como transitivo direto. Agora, assistir pode ter sentido de favorecimento. Favorecimento é verbo, favorecer
Favorecimento é nome, favorecer é verbo. Pertencimento é nome, pertencer é verbo. Nesse caso, ele se classifica como transitivo indireto, admitindo o pronome lhe. Vocês estão entendendo? Para que tudo isso, Cacau? Ora, nós nos relacionamos com as pessoas. Se nós não entendermos bem a regência dos nomes e dos verbos, o nosso vocabulário vai ficar pobre. E, consequentemente, nós ficaremos limitados na hora de uma produção textual. Então, gente, estudo da gramática normativa é imprescindível. Olha, imprescindível o nome aí, gente. Imprescindível em relação a alguma coisa. É imprescindível para que vocês adquiram mais conhecimento. Imprescindir é verbo, imprescindível é nome. Então, toda vez que nós estudarmos a regência verbal ou nominal, nós temos que descobrir qual é a relação daquele nome ou daquele verbo com o seu complemento e saber direitinho qual preposição vai fazer aquela ligação, qual preposição vai fazer o elo. E por falar em preposição, vocês lembram de todas elas? É fácil. A é preposição quando ela significar para, você substitui por para, porque eu tenho a também como artigo. Então, a, ante, até, após. Gravaram? A, ante, até, após. Aí, a, ante, até, após. Repete. Na sequência, com, contra, de, desde. Com, contra, de, desde. Aí você volta. A, ante, até, após. Com, contra, de, desde. Tá? Desde, junto. Então, a, ante, até, após. Com, contra, de, desde. Aí depois temos em, entre. Em, entre. Junta tudo. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Para, perante, por. De novo. Para, perante, por. Mais uma vez. Para, perante, por. Sem, com S. Tá? Sob, sobre e traz, com S. Porque traz com Z é verbo. Então, tomem cuidado na hora de escrever. Então, essas preposições, que são essenciais, elas vão fazer a conexão do nome com o seu complemento, do verbo com o seu complemento. Eu posso também, além de ter o verbo aqui, ó, eu tenho o verbo de assistir com o sentido de morar, no sentido de residir, e aí, no caso, ele é indireto, transitivo indireto. Ó. Ele assiste, quer dizer, ele mora na rua Palmeiras, Rua das Palmeiras. E nesse caso, gente, eu estou aqui falando mesmo só de verbo. Eu nem citei aqui o nome, tá bom? Mas você já entendeu. Regência nominal é a relação que existe entre o nome e os seus complementos. Regência verbal, que eu também já estou falando, é a relação entre o verbo e os seus complementos. Vamos ver aqui. Olha o chama. Chamar no sentido de invocar. Convocação. Vamos fazer uma convocação aos professores da plataforma Gonçalves Dias. Ó, convocação a alguma coisa. Esse alguma coisa são os professores. Aí eu junto a preposição com os artigos, tá? E no sentido de verbo, ele é transitivo direto. Então, chamamos alguns amigos para passear. Olha aqui a preposição é diferente, ó. Convocação a, pode ser. Convocação para também. Mas aqui, nesse caso, o verbo é para. Retratando a ideia de denominar, de qualificar, de apresentar-se. Aí eu tenho o transitivo seguido de predicativo do objeto. Eu tenho preferir. Preferir, qual é o nome correspondente? Preferência. Eu tenho preferência por. Agora, em relação a preferir, tomem cuidado. Quando nós preferimos uma coisa em detrimento de outra e não do que outra, tá bom? Então, eu prefiro praia a campo, ou seja, eu gosto mais de praia que campo, tá certo? Bom, gente, tem também outros verbos que nós veremos em outra aula e com certeza na nossa próxima aula nós vamos falar tanto de verbo quanto de nome mais uma vez. Meu tempo está acabando, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Lembrando que você pode assistir a esta e outras aulas na plataforma Gonçalves Dias no YouTube e seguir a programação da TV Educação, tá certo? Eu vou ficando por aqui.
Será que dá para falar mais alguma coisa? Acho que eu encerro. Tem verbo visar, tem verbo que eu vou trazer em outras aulas. E eu acho que não dá, não. A gente fica por aqui mesmo. A gente encerra a nossa participação especialíssima. Eu e a minha amiga Dei, aqui e agora. Então, minha gente, o que vocês me dizem, chuchus? Compliquei?